Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem também através da live. Hoje nós temos aí mais um episódio da nossa série, né, entre lágrimas e louvores. Uma série que tem sido muito edificante para nós, principalmente por conversar com a gente de uma forma diferente, né? E nada melhor do que ter essa conversa tão especial com o nosso Pai. A gente sabe que quando o pai falava para nós chegar em casa a gente conversa, a conversa seria muitas vezes dura, né? Traria até algumas dores. Toda a palavra de Deus conversa com a gente. Toda vez que nós damos lugar, que nós damos espaço, Deus fala com a gente. Mas Salmos traz uma forma muito especial de conversa com a gente. Porque Salmos ele conversa com a gente em todos os momentos, de uma forma muito única e especial. No momento de dor, nós temos um salmo que fala diretamente com a nossa dor. No momento de aflição, nós sentimos Deus conversando com a gente e entendendo no íntimo a nossa dor. No momento de medo, Deus nos traz coragem de uma forma tão especial, tão única, que restaura o nosso vigor, nos faz, assim como Davi, olhar para um gigante, querer vestir a farda e falar: eu enfrento, eu consigo. Então, os Salmos têm trazido isso para nós de uma forma tão especial em cada um dos episódios, né? Então, se você perdeu algum dos episódios, está tudo gravado lá no YouTube. Acesse lá e você vai ver. Nós aprendemos como lidar com desânimo através do Salmo 42. Aprendemos como lidar com a culpa através de Salmo 51. Aprendemos a lidar com incertezas da vida através de Salmos 23. E por último, aprendemos a lidar com a ansiedade, algo tão presente em nossos dias, através dos Salmos 46. E hoje, nós vamos aprender como lidar com a fragilidade da vida. Quando a gente fala nesse assunto, muitos momentos, a única coisa que nós pensamos é em quem nós perdemos, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, nós facilmente nos arremetemos a esse assunto tão importante, a fragilidade da vida. Perdemos pais, nossos heróis, alguém em quem a gente tinha toda a nossa força, toda a nossa garantia, e nós olhamos e falamos: o nosso herói é frágil. Perdemos mães, alguém que nunca tem dor, que nunca tem cansaço, e está sempre pronta a cuidar, a acolher, já sabe até a nossa dor antes mesmo de falar. E nós falamos: uau, a vida é frágil. Mas hoje, eu não quero nem abordar esse assunto de dor, mas apenas nos lembrar o quanto nós somos frágeis, o quanto a nossa vida é curta, para que nós perdemos tempo tentando disfarçar, tentando mostrar força em um momento em que nós podemos apenas nos mostrar frágeis e dependentes de Deus. Salmos 21 vai nos fazer olhar para a direção certa. Então, nós vamos olhar hoje Salmos 21, peço que vocês abram suas Bíblias aí, em Salmos 21, abra aí o aplicativo, quem é do digital. Salmos 121, desculpa. E aí nesse episódio, entre lágrimas e louvores, vamos aprender 3 atitudes especiais que nos ajudam a lidar com a fragilidade da vida. Afinal, nós vivemos em uma geração que tenta esconder a fragilidade. Não é comum mostrar-se frágil. Não é comum mostrar-se fraco. E isso, até um certo tempo, era algo comum para os homens. Os homens tinham essa necessidade de se mostrar o super-herói. Era desafiado pelos amigos e enfrentava alguém maior, ou entrava em qualquer briga, em qualquer situação, para não mostrar a fragilidade. Hoje, através desse movimento, através do sofrimento e dos ataques que as mulheres têm sofrido, elas também estão aprendendo e sendo incentivadas a esconder a fragilidade. Então, mesmo sendo frágil, muitas vezes se coloca como forte. Mesmo em uma luta perdida, vemos mulheres afrontando homens violentos, muitas vezes chegando até a morte, porque não podem mostrar a fragilidade, segundo a instrução
que nós aprendemos com o mundo, né? Mas Deus nos mostra para onde nós devemos olhar e que não é pecado ser frágil. O pecado é você querer fazer dessa fragilidade coragem para cometer erros que você muitas vezes não vai conseguir consertar. Enquanto caminhavam, os peregrinos, eles escreveram esses salmos. E é muito legal porque é uma coisa comum para nós. Muitas vezes no momento de dor nós se apegamos a um versículo, a uma passagem, a uma história e até mesmo a um louvor para ter as nossas forças renovadas. Então esses salmos ele está sendo escrito justamente em um momento de uma jornada peregrina, em uma estrada repleta de perigos, repleta de animais selvagens e até mesmo de ataques de ladrões que estavam prontos a saquear. Mas eles encontraram forças através desse cântico. Então é legal quando nós ouvimos esse cântico e é algo comum até, é um dos trechos bem usados, mas muitas vezes interpretado errado, porque eles não entendem esse contexto. Não é sobre uma promessa para o fim do sofrimento, mas é sobre lembrar quem está com a gente nesse momento de sofrimento. A esperança do cristão não está na ausência de perigos, mas está na presença constante de Deus. Então vamos ler. Eu vou projetar aqui na tela também, então se você quiser acompanhar aqui na tela, temos aqui, se não, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Salmos 121, do 1 ao 8 diz: Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor nunca cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por mais um domingo, Senhor, que podemos estar aqui reunidos em Tua casa, Pai. Senhor, eu te agradeço porque através da tecnologia, mesmo os que estão em casa, por algum impedimento, pela distância, pela saúde ou por qualquer outro empecilho, podem também ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu sabedoria ao homem para criar a tecnologia. Senhor, eu te peço neste momento que o Senhor fale aos nossos corações através desse cântico, Pai. Que esse cântico, Senhor, encontre terra fértil em nossos corações, Pai. Que todos nós possamos sair daqui abençoados e encorajados pela Tua palavra, Deus. Que todos nós possamos sair daqui lembrados que somos frágeis. Sim, somos frágeis. Mas aquele que cuida de nós é muito maior, é poderoso, é supremo, é invencível e não nos abandonará. Senhor, fale aos nossos corações, nos desafie, Pai, nos encoraje e nos anime. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou destacar aí 3 ações. Esse trecho ele é muito rico. Eu acho que se nós fizéssemos palavra por palavra, nós conseguiríamos aprender muito mais, né? Mas eu vou me prender nessas 3 verdades aí. E a primeira delas é: lidamos com a fragilidade da vida, olhando para Deus. O trecho já começa nos desafiando. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Elevo os meus olhos para os montes. Os montes aqui podem representar os desafios que vocês estão enfrentando, mas também pode nos apontar para a fortaleza de Deus. Afinal, quem criou os montes? Né? Muitas vezes,
quando se escolhia uma cidade ou um lugar para construir essa cidade, eles escolhiam também pensando nesse contexto ao redor. Fácil de ser identificado um ataque, fácil de ser visualizado alguma invasão e também, ao mesmo tempo, prestando atenção em tudo que o monte, a sombra, as águas e tudo que tinha ao redor podia oferecer. Mas eu volto para a pergunta: de onde virá o meu socorro? O salmista não procura em si mesmo, ele reconhece a sua insuficiência. Nós, muitas vezes, passamos por dificuldades não apenas pela situação, mas por não entender a nossa fraqueza e não lembrar da grandiosidade de Deus. O salmista chama para olhar para cima, não para si mesmo. Muitas vezes nós olhamos para si mesmo, olhamos para aqueles amigos que não deveriam ser o nosso socorro neste momento, ou o nosso conselho, olhamos para a nossa situação financeira, olhamos para a nossa situação física, mas esquecemos de olhar para o Criador de todas as coisas. Nós passamos por dificuldades, sim, mas ela pode ser muito minimizada se nós lembrarmos de olhar para cima em meio a ela. Ele reconhece a sua suficiência. A cultura diz: seja forte, acredite em você, você consegue. Mas o Evangelho diz: reconheça a sua limitação e olhe para Deus. A esperança começa quando tudo termina. A autoconfiança é o primeiro delas. Nós sabemos que um dos grandes escritores desse livro foi Davi. E Davi cometeu justamente esse delito algumas vezes. Mesmo diante de tantas vitórias que Deus deu a ele, teve um momento em que ele olhou para si, contando o exército, querendo mostrar força para enfrentar os oponentes, e castigado acabou sendo por Deus, unicamente por esquecer de olhar para cima, mesmo tendo tantas experiências que ele teve com Deus. Então, esse erro também está muito claro para nós, muito presente e muito fácil de ser cometido. Nós nunca devemos olhar para nós, devemos lembrar de olhar para Deus. Há momentos em que Deus permite nossas fraquezas justamente para corrigir a direção do nosso olhar. Muitas vezes o que você está passando neste momento é apenas para te ajudar a alinhar o seu olhar. E aí eu pergunto novamente: aonde vocês têm buscado o seu socorro? Eu confesso a vocês que isso também me bateu muito essa semana, porque todo momento, quando a gente se encontra em uma dificuldade, principalmente os homens, a primeira ação é arregaçar as mangas e enfrentar. Uma das lições que eu tenho passado até para o meu filho é: filho, problema na mão de um homem é para ser resolvido, mas tem que ser resolvido da forma certa, tem que ser buscado a orientação certa e tem que ser com os olhos para o lugar certo. Nós aqui temos uma linha muito sensível entre se acomodar e jogar todo o problema na mão de Deus e ficar esperando ser salvo, ser resolvido, ou ir lá também sem Deus e quebrar a cara. O pastor Alex, enquanto a gente conversa, ele tem uma frase que eu amo quando ele diz, ele fala: se Deus não for na frente, é melhor eu nem ir. Muitas vezes nós quebramos a cara porque nós vamos para o problema e esquecemos Deus em casa. Quantas vezes nós mandamos Deus à frente quando temos um problema para resolver? Quantas vezes nós olhamos para cima diante de uma situação? A situação desses peregrinos era de um perigo que eles não podiam prever. Eles sabiam que existia inúmeros perigos, mas ele não sabia qual deles eles iam enfrentar. Mas o cântico deles deixava claro que não importa qual fosse, o olhar deles estava para cima, eles não estavam sozinhos, e eles sabiam de onde vinha o socorro deles. A fragilidade não é o fim da esperança, ela é o começo da dependência. Por que que nós precisamos ter nossas pernas quebradas e ser colocado no ombro do nosso pastor, para só então entender
que o nosso pastor quer o nosso melhor. Porque nós passamos muito tempo olhando para nós, ao invés de olharmos para cima. Quando olhamos para Deus, encontramos esperança. Quando olhamos para nós, só encontramos medo. Então, que a nossa primeira ação seja: olhe para Deus. Diante da nossa fragilidade, o que nós precisamos é olhar para Deus. A segunda ação que nós precisamos fazer é aprendemos a lidar com a fragilidade quando reconhecemos o nosso constante cuidado que vem de Deus. Reconhecendo os cuidados constantes de Deus, nós podemos ver que temos força para qualquer situação. É engraçado, mas se você olhar, muitos dos problemas nós passamos por eles 2, 3, 4 vezes, porque nós passamos fazendo da forma errada. Passamos por um problema financeiro e logo na sequência vem outro, e vem outro, e vem outro, porque nós ainda estamos sendo repetidos, né, na nossa disciplina. Eu sei que a educação de hoje nem repetir de ano não repete, né? Nós mais antigos aí tinha que correr para passar de ano. Mas na disciplina de Deus, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de passar de ano. Repetimos, por cometermos o mesmo erro. O trecho diz: Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. Muita gente interpreta errado esse começo no qual diz que o Senhor não permitirá que nós tropece. O que ele está querendo dizer aqui é que com a direção de Deus, as dificuldades vão vir, mas vocês não vão tropeçar nelas. Elas não vão te parar, elas não vão te destruir, elas não vão te derrubar, mas ela vai acontecer. Muita gente encara isso como uma promessa de que estar com Deus vai te tirar dos problemas. Não, estar com Deus vai te ajudar a enfrentar esses problemas. Você vai andar por um lugar árduo, cheio de pedra, cheio de buraco, mas você não vai tropeçar nesses obstáculos, porque você tem um caminho certo a seguir. Não é que você vai passar por terra plana o tempo inteiro. Não é que você vai encarar apenas rodoanel. Você vai passar na Dirce aí de vez em quando, pegar uns buracos, umas lombadas, mas você não vai tropeçar. Você não vai tropeçar porque você está sendo dirigido por Deus. A palavra protegerá, né, a promessa de proteção que há nesse trecho é repetida às vezes. Porque isso não é uma coincidência. Essa é a mensagem principal desse texto. O Deus da aliança nunca cochila. Enquanto nós cansamos, Ele permanece vigilante. Enquanto nós dormimos, Ele continua trabalhando. Enquanto nós choramos, Ele continua nos sustentando. A promessa de proteção que nós vemos nesse texto não é algo apenas pontual, mas ela é repetida porque ela precisa ser lembrada em todo momento. Em todo momento. Infelizmente, nós pensamos que a presença de Deus é algo que vem e vai. Hoje eu estou me sentindo na presença de Deus. Amanhã eu já não me sinto que Deus está perto de mim. Deus não me ouve. Não sei, essa dificuldade é porque Deus não viu. Ou porque Deus não está olhando para mim. Ou eu devo estar cometendo algum pecado. Deus é imutável. Deus é imutável. Mesmo quando nós somos emocionalmente bagunçados. Irmãos, é engraçado, mas em todo momento nós tentamos colocar a culpa em situações que, na verdade, se olharmos friamente, é apenas nossa. É fácil eu simplesmente colocar a culpa em outras pessoas de decisões minhas.
decisões minhas, caminhando com o nosso Pai, pegado na mão. Muitas vezes uma criança solta a mão, e por ela soltar a mão ela cai, ela tropeça, ela se machuca, ela corre riscos de ser atropelada, e tantos outros riscos. Mas em nenhum momento o Pai colocou ela nesse risco. É simplesmente ela que escolhe soltar a mão. Muitos dos momentos difíceis que nós enfrentamos é porque nós soltamos a mão de Deus, achando que podemos andar sozinhos, achando que sem Deus nós conseguimos fazer, ou que Deus não é necessário para essa ou para aquela situação. O mais impactante desse texto é que ele vai falando de vários momentos, seja de manhã, seja com o sol, seja com a lua, Deus continua com a gente. Deus não nos abandona. Olhe para Deus. Com certeza Ele está olhando para nós nesses momentos e falando: para de ser teimoso, deixa eu cuidar de você. Me dá a mão que eu vou te ajudar a passar por isso. É muito marcante quando ele fala dos elementos como o sol, a lua, né? O pastor Davi gosta de falar, né, dessas coisas do tamanho, mas olhando para toda essa imensidão que é o sol e o calor e tudo que ele proporciona, né? Olhando para elementos naturais como os que nós vimos acontecendo em Venezuela e na China, né? Tudo isso mostra grandiosidade desses elementos, mas saber que todos eles estão debaixo do controle de Deus tem que trazer tranquilidade aos nossos corações. Olhe para o alto, olhe para o alto. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual aflição tem te perseguido neste momento, eu não sei quais dores você tem carregado, eu não sei quais lutas você tem travado, mas indiferente de qual for, Deus está te lembrando essa noite: olhe para o alto. O cuidado de Deus é constante. Ele está cuidando de você todo o tempo. Não é só naquele momento em que você está fazendo algo para Ele, como muitos lugares ensinam. Deus está cuidando de você a todo momento. Muitas vezes as dores que você está sofrendo é só por suas escolhas. Não é porque Deus soltou a mão e falou: agora vai lá, quebra a cara que depois você volta. O cuidado de Deus é o mesmo. O cuidado de Deus é o mesmo. Cuidado para você não pôr a culpa de Deus em Deus das dores que você está escolhendo sentir. Até nós como pais às vezes deixamos, né? Vai lá para... Vai, põe a mão aí na tomada que você vai ver o choque. Mas Deus não faz isso. Deus não te empurra para isso. Você está indo por vontade própria, mas não porque Deus está te empurrando ou permitindo. Ele está cuidando de você, Ele quer cuidar de você. Todo o tempo, todo o tempo. Tudo comunica que Deus cuida de nós em todos os momentos. É engraçado, mas quando ele fala desses elementos naturais, uma coisa que veio à minha mente também é o seguro veicular, né? A gente vai fazer um seguro do carro e fala: ó, desastres naturais, a responsabilidade é sua, né? Tem aquelas letrinhas miúdas, ó. Eu cuido só aqui em território nacional, viu? Inventar de ir para o lado da Argentina ou qualquer país vizinho, é problema seu. Eu cuido de você em todo o território, mas a sua quilometragem é só 400 quilômetros. Então, eu cuido de você, você está assegurado de tudo, mas se você for muito longe, problema seu. Dê um jeito de voltar. Às vezes a gente condiciona o cuidado de Deus. Às vezes a gente acha que o cuidado de Deus tem letras miúdas, mas não tem. As nossas escolhas trazem consequências, mas elas não têm nada a ver com Deus. É só as suas escolhas. É só o seu olhar distorcido. Os perigos mudam, mas a consequência é a mesma.
Eles estão escritos, os peregrinos estão andando por território desconhecido. Todos nós saímos de manhã por território desconhecido. Enfrentamos assaltantes, ladrões de celular, enfrentamos tantos outros perigos que tem pela rua, trânsito violento, transporte público bagunçado. Não sabemos que hora voltamos e nem se voltamos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus está cuidando de nós. O cuidado de Deus não muda. Tem um trecho também muito usado, né? Que é Isaías 43:2. E ele diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Ele não diz que nós não vamos passar. Ele diz: quando passar, eu estarei com você. Irmãos, se vocês não decorarem nada do que eu disse hoje, saia daqui pelo menos com essa convicção: Deus está com você. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Existem livramentos que nem percebemos, outros que só conheceremos na eternidade. Mesmo quando não vemos sua mão, podemos confiar em seu coração. Existem momentos que nós passamos por alguns incidentes que nos atrasam, e só depois nós entendemos o que Deus quis fazer, de onde Deus nos livrou. É engraçado, mas mesmo o mundo muitas vezes reconhece isso com mais facilidade do que nós cristãos. A gente vê reportagens sobre a queda de um avião e logo vem a reportagem e fala: esse aqui se livrou porque ele se atrasou, perdeu o voo. Esse aqui se livrou porque ele ia e desistiu por algum outro acontecimento. E nós? Muitas vezes nós nem vemos o que Deus fez. Mesmo Deus nos tirando de algo grave, a nossa cabeça ainda está: Deus, eu queria ter ido, nem deixaram eu ir, né? Por que Deus deixou perder o ônibus? E nem sabe o que Deus te tirou. Porque nós não estamos olhando para o alto. Nós continuamos olhando apenas para nós mesmos. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Às vezes o que você está pensando ser silêncio, nada mais é do que Deus trabalhando. A gente ouve até um louvor que tem aí que fala, né, que Deus trabalha no silêncio. E nós gostamos até de cantar às vezes esse louvor, né? Mas a gente só canta isso quando a gente pede algo impossível e está esperando acontecer logo, né? Às vezes Deus já falou não e a gente continua cantando. Não, Deus falou sim, aqui Ele está em silêncio, que Ele está preparando, está chegando, né? A bênção está chegando. Mas nós não podemos esquecer que Deus continua trabalhando. E a terceira ação é aprendemos a lidar quando nossa esperança está no nosso Deus, que guarda toda a nossa caminhada. Não apenas uma parte, não apenas aquele momento impossível, mas todo o tempo. O Senhor o protegerá de todo o mal, Ele livrará a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O trecho já começa falando a saída, a chegada, hoje, amanhã e sempre. A expressão desde agora e para sempre ultrapassa essa vida. Muitas vezes nós até enxergamos o cuidado de Deus, a soberania de Deus, mas ainda está limitada apenas nessa vida. Apenas nesse momento. Deus está cuidando da gente não só até a nossa morte. Ele está cuidando de nós para algo que vai além dessa morte.
Nós declaramos que Deus tem um plano para tal situação. Ah, Deus tem um plano para a sua vida. Ah, Deus tem um plano para tudo isso. Ah, faz parte do plano de Deus. Como se Deus tivesse em planos minúsculos que coubesse dentro da nossa agenda. Todo o plano de Deus para nós são planos eternos, além dessa vida, além desse dia, além dessa semana, além desse problema, além dessa dificuldade que você está enfrentando neste momento. Faz parte de um plano que vai ultrapassar essa vida, apontar para a segurança eterna do povo de Deus. Essa declaração ela está apontando para algo eterno. O que Deus está trabalhando na sua vida hoje está trazendo frutos eternos. Muitas vezes até a nossa prosperidade nós enxergamos no limite dessa vida. Se eu tiver aquele emprego, então eu estou próspero. Se Deus respondeu aquela oração, então eu estou próximo de Deus. Eu estou alinhado com Deus. Faz parte do plano de Deus. É que Deus começou a caminhada que nos conduzirá até o fim. A nossa visão está tão limitada que a gente pensa que Deus está só apenas escrevendo como que o Christian nasceu no dia 28 de janeiro, o ano eu não vou falar, para não envergonhar, né? E vai morrer no dia 30 de abril do ano, também não vou falar, vai que eu profetizo e acerto, né? Nós pensamos que a escrita de Deus para a nossa vida tem um ponto final que está daqui 1 ano ou 2. Porque as nossas ações estão sendo só para frutos daqui 1 ano ou 2. As nossas decisões são apenas para daqui 1 ano ou 2. É legal, mas toda vez que nós somos confrontados a perguntar aonde você vai estar daqui 5 anos, se você continuar caminhando com Jesus, como você tem caminhado, já buga, já trava. A gente já hesita em responder. Daqui 10 anos, como vai estar a Íbica, se nós continuarmos trabalhando como nós estamos trabalhando? Já trava, já fica aí meio pensando, eu acho que, né? Porque o nosso plano, os nossos olhos ainda olham para nós. Nós falamos aquele trecho onde fala, né, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Você não pode nem imaginar o que Deus tem preparado para você. Mas mesmo quando a gente declara isso, a gente ainda está pensando, tomara que seja aquela casa lá, né? Tomara que seja aquele carro, aquela viagem, aquele emprego. Porque os nossos olhos ainda estão limitados. Ainda estão olhando para nós. Ainda estão tentando sugerir algo para essa vida. Quando nós temos uma eternidade para viver. Essa analogia de peregrinos deveria nos encaixar a nossa vida. Porque nós somos peregrinos aqui. Mas nós esquecemos disso. Estamos mais preocupados com o que vamos viver aqui do que com o que vamos viver na eternidade. Parece que nós somos moradores da terra e vamos peregrinar no céu. Parece que o tempo que nós temos no céu vai ser muito maior do que o tempo que nós temos aqui. Porque se nossas forças estão sendo gastas somente para as coisas que vamos viver aqui, é porque nós não estamos pensando no que temos para viver no céu. Nossa esperança não é simplesmente que Deus melhore a caminhada. É que Deus começou a caminhada e nos conduzirá até o fim. Isso encontra seu cumprimento em Cristo. Jesus entrou na maior fragilidade, a fragilidade humana. Sentiu dor, foi rejeitado, morreu, mas venceu a morte para garantir que aqueles que pertencem a Ele sejam guardados na eternidade. Por isso, a nossa esperança não termina no túmulo. Eu estava fazendo um estudo com os jovens, né, sobre a centralidade de Cristo na Bíblia. E em uma das lições, a revista nos levou a pensar em 3 estados que Jesus viveu aqui na terra.
humilhação, morte e glorificação. Jesus viveu a humilhação de ser colocado em figura humana. Viveu a humilhação de ser rejeitado por pessoas miseráveis como nós. Viveu a humilhação da morte por erros que ele não cometeu. Mas ele viveu a glorificação de vencer a morte, de assentar à direita do Pai e de pagar um preço que era para nós pagarmos. Nós é que deveríamos estar pregados naquela cruz. Mas a vida de Jesus aqui na terra foi todo o tempo para serviço da eternidade. A vida de vocês aqui na terra tem sido para frutos da eternidade? Será que as nossas ações, as nossas decisões têm gerado fruto para a eternidade? Ou apenas para nosso tempo de peregrinos nessa terra repleta de mal, ódio, pecado, dor, tristeza, decepção? Muitas vezes nós lutamos mais para não decepcionar alguém que amamos do que para não decepcionar aquele que nos amou. Mas a consequência que nós queremos são frutos dele. Queremos agradar o da terra e receber o do céu. A vida continua frágil, mas nossa esperança nunca foi colocada na estabilidade da vida. Nossa esperança está na fidelidade de Deus. Não importa o quanto essa situação está difícil, não importa o quanto somos frágeis, o que importa é quem está cuidando de nós. O que importa é a quem nós declaramos que servimos. A fragilidade da vida é um assunto que nós muitas vezes não queremos tratar, mas ela deveria ser um ponto de partida para nós não desperdiçarmos o nosso tempo. Essa semana eu vivi uma experiência muito assustadora, né? Até comentei com alguns irmãos. Eu estava sentado com meu pai na sala e a gente conversando, assunto aleatório, do nada ele olhou para mim e falou: filho, eu tenho medo de asilo. Eu olhei e falei: caramba, meu, que loucura. Mas está próximo. 71 anos ele tem. Se não houver filhos que amam, que estão dispostos a cuidar, é nesse lugar que eles estão terminando. E está cada vez mais comum. Nós temos uma desculpa e falar: lá ele vai ser bem cuidado, lá tem enfermeiro, lá tem... Mas, para mim, o maior choque foi: caramba, os meus dias com meu pai estão acabando. O que eu estou fazendo com esses dias? Qual o impacto que eu estou trazendo para a vida dele nesses dias que ele ainda tem? A nossa fragilidade de vida tem que remitir frutos para a eternidade. Mais do que pensar e prometer, como eu já prometi de imediato: pai, pode ficar tranquilo que lá você não vai pisar. Eu não tenho que cuidar só do corpo dele, porque a gente sabe que a matéria, o final, é terra. Mas eu tenho que preocupar com a vida espiritual dele. Se ele for hoje, para onde ele vai? Essa deveria ser a minha pergunta. Por que nós gastamos mais tempo pensando em conforto do que no espírito? Estamos mais preocupados em oferecer conforto do que oferecer uma esperança eterna. Todas as nossas ações remetem a isso. O nosso Salvador veio para oferecer eternidade, não foi para oferecer conforto. Ele curou, mas a cura dele era para apontar para a glória de Deus. Era para falar: olha, eu estou curando a sua dor hoje, mas se você me seguir, você vai ter cura para todas as suas dores, não só para essa. Existem muitas igrejas com trabalhos para caridade, achando que estão fazendo o maior impacto no mundo em levar uma marmita, mas não levam uma palavra de esperança. Não abraça ninguém, não ora com ninguém, não aponta Jesus para ninguém. E se nós olharmos para nós, muitas vezes a gente faz isso com a nossa família.
A gente quer receber nossa família em casa com um banquete de comida, mas não tem nem mesmo uma merenda espiritual, nem mesmo um exemplo de antes de começar a comer, vamos orar. Nós estamos pensando muito para gerar fruto para essa terra e pouco para gerar fruto para a eternidade. Somos peregrinos no céu e moradores da terra. Quem é guardado por Deus pode atravessar vales sem perder a esperança. Mas quem tenta guardar a si mesmo vai sofrer muitas dores e consequências, porque o olhar ainda não está para o alto. O Salmo 121 não promete uma vida sem lágrimas, mas ele promete um Deus que caminha conosco em meio às lágrimas. Eu sei que todos nós aqui temos dores diferentes que enfrentamos, que estamos enfrentando e que ainda vamos enfrentar. Mas todos nós podemos sair daqui hoje com uma certeza: nós não temos necessidade de enfrentar nada disso sozinho. Nós não temos nenhuma dor que nós podemos falar que foi mais difícil porque Deus não estava lá. Pode ter sido mais difícil porque você ainda não o conhecia, mas Ele estava lá. Ele se importa. Para Ele dói. Para Ele dói. Muitas vezes quando a gente vê alguém ter uma escolha mal, nós até vibramos quando ele sofre consequências. Mas se a gente tivesse um coração como o de Deus, ou alinhado com Deus, você olharia para aquela pessoa com dor de saber que um dos filhos dele não teve a oportunidade que você está tendo, de sentar nessa cadeira, de ouvir a verdade de Deus, de ser lembrado de que Deus está cuidando de você, de que você tem uma esperança eterna, mas você está desperdiçando, apenas esperando o busão celestial parar na sua porta e buzinar para você entrar e ir embora. Talvez hoje alguém tenha chegado aqui carregado de lágrimas. O Salmo 121 não promete uma vida sem lágrimas. Ele promete algo muito melhor. Um Deus que caminha conosco em cada lágrima. Por isso, entre lágrimas e louvores, nós precisamos continuar cantando. Não porque a vida seja fácil, mas porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós saiamos daqui hoje lembrados dessas três ações. Lidamos com a fragilidade da vida, olhando para Deus. Diante da fragilidade da vida, diante de um fim próximo e eminente, lembre-se de olhar para Deus. A gente fala com tanta facilidade: um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Mas a gente não pensa que qualquer dia que nós vivemos pode ser o último. Se nós formos ter nossa senha chamada hoje, será que nós estamos com as nossas contas em dias? Talvez a sua vida esteja marcada pela fragilidade, pelo medo ou pela incerteza. Mas eu quero que você saia daqui pronto para levantar os seus olhos e olhar para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Quem é guardado por Deus pode atravessar vales sem perder a esperança. Que você saia daqui hoje lembrado de que você pode enfrentar qualquer vale, porque Deus está caminhando com você. Vai ter dor? Vai. Vai dar medo? Vai. Mas você não está sozinho. Agarre-se na mão de Deus. Lembre que Ele está cuidando, que está sob o controle dEle. Lidamos com a fragilidade da vida, reconhecendo o cuidado constante de Deus.
O mesmo Deus que guardou os peregrinos continua guardando o seu povo em Cristo. Nossa segurança não depende de nossas forças, mas das mãos de Deus. O mesmo Deus que guardou aquele povo é o Deus que está guardando a gente hoje. Tendo a nossa esperança no nosso Deus que guarda a nossa caminhada. Nós temos que ter a nossa esperança na causa certa. Nós não temos mais razão para ficar buscando esperança em seguranças que o mundo sugere para nós. A nossa esperança hoje tem que estar na fidelidade daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Talvez você chegou aqui hoje agarrado ainda nas suas forças, com planos que você mesmo traçou, com planos que Deus não fez parte, com planos que nem foram filtrados pela palavra de Deus, mas que você saia daqui lembrados que você vai precisar fazer tudo de novo, olhando para o alto. Pare de lutar sozinho, pare de sofrer sozinho. O plano de Deus para a sua vida vai passar por cima de toda e qualquer dor que você esteja enfrentando. E vai te levar para uma eternidade. No meio desse sufoco que você tem doado a sua vida, lembre, você é peregrino aqui e cidadão do céu, e não o contrário. Pare de passar o dia e a noite desesperado tentando ganhar mais, fazer mais, viver mais, construir mais, porque tudo vai ficar. Você vai levar o quê? O que que você vai levar? Essa semana a nossa família passou por uma perda e foi muito marcante porque da morte gerou-se uma vida. Uma pessoa com 28 anos entrou no hospital para realizar o sonho de ser mãe e não voltou. Quem espera? Quem pensa numa situação dessa, num momento como esse? Quem entra num momento como esse de gerar uma vida pensando que você não vai poder experimentar disso? Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. E aí eu volto para a pergunta. Se a gente for chamar da nossa senha hoje, a nossa conta está em dia? Nós sabemos que nós não podemos fazer nada para pagar. O nosso Salvador fez. Mas muitas vezes nós temos gastado mal esse crédito que nós ganhamos. Nós levantamos sem gratidão nenhuma de saber o que foi feito por nós. Nós levantamos sem se perguntar por que nós estamos aqui. Ou por que nós fomos criados. Ou por que Deus está te lembrando essa noite que Ele está caminhando com você. Só porque nós estamos olhando para a direção errada. Então, olhe para Deus. Confie no cuidado de Deus, um cuidado constante. Não é um pronto-socorro, não é um disque emergência. É alguém que está cuidando de você o tempo inteiro. E descanse na fidelidade dessa promessa, de que Ele vai estar com você. Não importa o vale que você vai passar, Ele está lá pegado na sua mão. Ele é a sombra à sua direita. E a proteção dele não é só para essa vida, mas é para uma eternidade. Enquanto nós cantamos o nosso próximo louvor, que você declare essas verdades com o coração, lembrando quem é por você, quem está cuidando de você, e que a sua esperança não vai acabar quando chamar a sua senha. A sua esperança não acaba no túmulo. Na verdade, o túmulo ele é o começo de uma eternidade sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, agarrado no braço do nosso Pai. Vamos cantar.